Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja sobre nossas vidas, amém. Bem, vamos lá. Muitos falam a respeito dos dízimos e ofertas e colocam o dízimo, né, como graça e não como lei. Por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó, por causa dos feitos que eles fizeram, né, na época, os dízimos que eles deram ali na época. Então é jogado isso como dízimos e ofertas da era da graça, ou do tempo da graça, e não colocam isso como lei, né, no tempo da lei. Então muitos falam, né? Mas os dízimos é no tempo da graça e não da lei, porque antes da lei chegar, ele já dava os seus dízimos e suas ofertas. Tá, mas vamos lá. Primeiramente, tá? O tempo que eles viviam, Abraão, Isaac, Jacó, o tempo que eles estavam vivendo não era o tempo da graça, tá? Porque a graça, ela veio com Jesus Cristo. Jesus é quem trouxe a graça. Moisés trouxe a lei. Então, se Moisés trouxe a lei e Jesus trouxe a graça, então o que havia depois, antes da lei? O que havia? Estava vivendo que tempo? Primeiramente, eles estavam vivendo o tempo, tá, da transgressão. Sim. Porque quando Deus cria Adão, Deus fala para Adão: Adão, tu vai comer de tudo que está no jardim, dos frutos, porém o fruto que fica lá no centro, lá no meio do jardim, do bem e do mal, esse você não vai comer. Esse aí não, mas o resto você pode comer. Só não coma deste. E quando Deus cria Eva, e Eva pega o fruto e come e dá a Adão, o que acontece? Entra a transgressão de uma ordem. Deus havia dado uma ordem a Adão. Então houve uma transgressão de uma ordem que Deus havia dado. Então eles viviam de Adão a Moisés o tempo da transgressão. Veio a transgressão, veio a lei e veio a graça. Mas por que então que eles deram seus dízimos e suas ofertas? Quer dizer, os dízimos praticamente, né? Antes da lei. Bem, primeiramente, Abraão e os demais, antes de Moisés, primeiramente, Abraão deu dos seus despojos da guerra. Não eram dele, foi da guerra que ele tirou. Segundo que Melquisedeque representava o sacerdócio, Cristo, e Abraão representava os levitas, tá? Sacerdócio levita. E Melquisedeque representava a Cristo. São formas representativas, tá? E segundo, que a época que eles viviam, além da transgressão, para perdoar
digamos assim, né? Ou para conduzir, porque como é que eu vou falar para você? Quando a gente erra para com Deus, quando a gente peca contra Deus, a gente pede perdão. Então, na época da lei, o ato era o que? Era os sacrifícios. E na transgressão, qual era a forma? A forma era a aliança. Sim, a aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Jacó. Sim. Lá em Gênesis 28, 20. 28, 20. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se realmente é. 28, 20. É, 28, 20. Diz o seguinte: ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida. E não está pedindo dinheiro, ele está pedindo roupa e comida. E se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Aqui foi uma aliança que ele fez, foi uma promessa que ele fez. E diz o seguinte: esta pedra que pus como pilar será tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Em outras palavras, o dízimo de tudo. Foi uma promessa que ele fez a Deus. Deus não pediu. Deus havia falado que estaria com ele e tal, porque ele colocou uma pedra em um lugar e ele estava dormindo, e ali veio uma escada, veio anjos e tal, daí ele reparou que aquilo ali era a casa do Senhor. Então ele fez, assim que ele acordou, ele fez essa promessa: se tu fores comigo, me deres comida e bebida, e me protegeres até a casa do meu pai, de tudo eu te darei o dízimo. Então foi uma aliança que ele fez. Noé, foi uma aliança que Deus fez com Noé. Então, enfim, todos eles foi a base de aliança. A respeito da transgressão veio a aliança. A respeito do pecado, da transgressão dos pecados, que era a lei, né? Que a lei é que estava ali na época de Moisés. A respeito da lei veio o sacrifício. Quebrou a lei, tinha que fazer um sacrifício. E na questão da graça, você pecou, você pede perdão a Cristo, pede perdão a Deus por causa do sacrifício de Jesus. Então, um dízimo e oferta hoje não é nem da graça, como dizem, e muito menos da lei. É um dízimo inventado. Por quê? Porque o dízimo ele é levado à casa do tesouro, como diz a lei. O dízimo é trazido à casa do tesouro, é para os levitas, tá? É dos levitas. Ninguém é levita. Veja o que fala em Números. Números 18, 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatutos perpétuos será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor em oferta alçada,
tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Ou seja, é dos levitas. Você não é levita, então você não tem o direito de receber dízimos e ofertas. E como eu falei que o dízimo e oferta hoje é inventado, primeiramente que não existe levitas hoje. Também não existe templo. Então, e outra, os dízimos é uma herança para os levitas, não para o povo. Não para o povo, porque na verdade o povo que trazia os dízimos, para os levitas. Não eram os levitas que traziam para os filhos de Israel, os seus irmãos. Eram os irmãos deles que traziam para eles, para os levitas. A herança foi para eles. Foi uma herança que Deus deu a eles, aos levitas. Você não é levita. E segundo, é de tudo. Seria o que? Boi, pássaro, roupa, comida, ouro, prata, é tudo. Dízimo, oferta, é tudo. Então o dízimo era dado ao levita, e o levita dava dízimo dos dízimos, eles tiravam deles também para dar ao templo, para Deus, porque todos tinham que dizimar, inclusive os levitas também tiravam a sua parte. E outra coisa, tá? Eles também davam aos pobres, aos necessitados. E outra coisa, todos recebiam, todos comiam, todo mundo recebia o mesmo. Então, o dinheiro que é dado hoje na igreja é algo inventado porque o dízimo é tudo, não é só o dinheiro. O dízimo é roupa, é calçado, é tudo. E você não é levita para receber. Deus lhe deu a legalidade de ser pastor, mas não disse que era para você receber dízimos e ofertas. Pastor não é sacerdote. Sacerdote é uma coisa, levita é outra, profeta é um, pastor é outro. Mas se você é considerado como um sacerdote da igreja, beleza. Está na Bíblia? Pode estar como um líder, um sacerdote. Claro que um pastor também é um sacerdote, uma espécie de sacerdote da igreja cotidiana, tudo bem. Só que ele não deu o direito de você receber os dízimos das ofertas porque você não é levita. Você é somente um líder, um pastor, um sacerdote, tudo bem? Mas você não é levita. A herança é dos levitas. E outra coisa é... Vocês têm que... quando receberem, tem que ajudar outras pessoas. Principalmente a quem trabalha junto com você. Quem trabalha junto com você? O músico, os obreiros, os diáconos, os missionários, os profetas, todos que trabalham junto ao pastor da igreja, ele também tem que receber os dízimos e ofertas. Ah, mas eles não são levitas, você também não é levita. Ah, mas eu trabalho no altar porque eu tenho que comer do altar. Eles também trabalham do altar e também têm que comer do altar, porque eles também te ajudam. Então, se só você está ganhando o dízimo e a oferta entregue hoje, então você não está fazendo conforme está na Bíblia. Porque lá diz, em quem me roubastes, não é somente o povo que estava roubando a Deus. Os sacerdotes também estavam roubando a Deus. E hoje também estão roubando a Deus. E não somente a Deus, como o próximo que está trabalhando junto a você. Porque você não está dando a eles o mesmo que você está recebendo. Então você também tem que dar para esses
trabalha do altar, que vive do altar. Porque se você dá o dízimo e oferta para o músico, para o missionário, para aqueles que trabalham junto a você, o diaconato, eles não precisam trabalhar fora para sustentar suas famílias. Eles iriam fazer a mesma coisa com que você faz. Vive do salário da igreja. Se eles vivessem do salário da igreja e recebessem também dos dízimos das ofertas, eles também faziam parte de tudo o que você está recebendo, desta missão, porque a mesma é a obra de Deus, não sua. Então, mas eu não tenho como pagar toda essa gente. Qual é a tua fé? Você não crê em Deus? Você acha que Deus não pode ajudar essas pessoas também? Você acha que Deus só ajuda você, que é o líder, e os diáconos, e as outras pessoas, Deus não tem condição de ajudar também? Claro que tem. Se Deus abençoar você, Deus também abençoa os demais. Eles estão ali para fazer a obra de Deus. Então, você não tem um mérito nenhum, que a responsabilidade, você não tem o direito nenhum, melhor dizendo, de dar broncas a um diácono, a uma outra pessoa que trabalha na obra, porque faltou um dia de culto, porque não pôde dar o dízimo e a oferta, porque não pôde ir numa reunião. Você não tem o direito a nada, porque eles vivem, se sustentam do trabalho cotidiano. Eles têm uma outra vida lá fora. Então, se você quer que eles trabalhem dignamente, certinho ali, conforme as regras que você quer, então você tem que dar o sustento para eles. Aí sim eles vão sair do cotidiano e vão viver somente da obra, assim como você vive da obra. Aí sim você tem todo o direito, talvez, de falar para eles. Mas você não participou das reuniões, você vive da obra, você está aqui junto com a gente 24 horas com a gente, beleza? Mas se eles vivem do cotidiano, você não tem como dar broncas em alguns, no levita, na pessoa que toca, na pessoa que canta, ou na pessoa que está a serviço, que eles também têm uma outra vida lá fora. Eles não têm a vida igual a você, que vive da igreja, que vive do templo, que vive dos dízimos, das ofertas, que para você não pode faltar comida, nem água, energia, porque você, além de ter um salário da igreja, ainda tem os dízimos das ofertas que o povo traz. Agora, se você não sabe lidar com as finanças, aí o problema é seu. Se você não consegue comer nem beber direito, que mal dá para você talvez, é porque você não está sabendo administrar. Porque Deus está te abençoando. Deus dá bênção, mas a pessoa é que tem que saber administrar. E aqueles pastores que não ganham um centavo do povo, a esses eu tiro meu chapéu, sabe por quê? Porque esses sim são verdadeiros adoradores, que buscam a presença de Deus, que dão a cara a tapa por amor ao Evangelho, que passam as dificuldades como o povo passa, que tem o coração na obra, e não aqueles que, além de ter de tudo, além de ter carro, casa, comida, roupa lavada, ainda não fazem a obra de Deus como se deve de fazer, brincam em cima do altar, falam um monte de bobagens, usam coach em cima do altar, ainda dão broncas em outras pessoas. Isso não é ministério. Isso não é ministério. Porque se realmente fosse
a casa de Deus, a casa de oração, respeitariam a casa de oração, a casa de Deus. Mas se não estão respeitando a casa de Deus, então não merece dignidade alguma. Porque aquele que não respeita a casa de Deus não deve de ser respeitado por ninguém. Porque já não respeita nem a própria casa de Deus, vai respeitar os outros, vai respeitar a sua própria casa. Primeiramente que para ser um líder, um bom pastor, ele tem que ser um bom exemplo. Agora você está dando mau exemplo a tudo. Porque hoje em dia, uma pessoa sai da igreja por fofoca, por intriga, por confusão, ou talvez até porque não teve outras oportunidades, por causa disso, por causa daquilo. Vai lá e levanta a sua própria igreja, coloca uma placa, às vezes sem direção de Deus, chega e levanta, porque acha que esse negócio está dando certo, e o ministério acaba indo, por água abaixo, porque não teve estrutura. Não dos pastores, é que não teve estrutura suficiente para manter, porque saiu em decepção, saiu com intriga, em confusão, e aquela ferida não foi perdoada. Aí levantou uma igreja para mostrar que ele também pode, que ele também consegue, mas a vida está totalmente desregrada. Saiu muitas das vezes por brigas, confusões, e para mostrar ao líder anterior que ele também pode, ele também está no mesmo patamar. Isso acontece, então tome muito cuidado, porque a casa de Deus não é uma casa de bagunça. E se a igreja é a casa de Deus, essa que você construiu, então respeite a casa de Deus, respeite a Bíblia, respeite a palavra, respeite as pessoas que estão ali, que elas estão ali para te ajudar. Elas estão ali para ver o crescimento da igreja, para ouvir a palavra de Deus, não palavras bonitinhas, palavras de homens, coach. Não para você ficar dizendo aí, tá tudo que você tem, porque Deus vai te abençoar. Elas não querem ouvir esse tipo de palavra. Elas querem ouvir palavras que ardem o coração. Uma palavra que fala a respeito da crucificação, do sangue de Jesus. Elas querem ouvir o que é pecado, o que é o erro, o que é a falha. Elas querem ouvir quem é Jesus. É Jesus que você tem que falar. Jesus não está sendo mais falado dentro das igrejas. Estão se falando mais em dinheiro, em mais propriedades, em mais bênçãos financeiras. E Jesus está onde? Se Ele é o dono da igreja, Ele é que tem que ser falado. Fale de Jesus, batismo no Espírito, batismo nas águas, arrependimento de pecados. É isso que a igreja precisa ouvir. Mas não, está ouvindo coisinhas bonitinhas. Se eu falar tal coisa, muitos vão sair da minha igreja. Gente, as pessoas estão ali para ouvir, não broncas desnecessárias. Elas estão ali para ouvir a verdade. Elas precisam ouvir a verdade. Não a tua verdade, mas a verdade da palavra. Se estão errados, têm o direito de correção, sim, corrija-os. Mas corrija-os por dentro da palavra, não com a tua verdade. Então os dízimos e ofertas hoje é uma mistura de lei e um pouco de graça de hoje, porque é inventado, porque ninguém é levita para receber os dízimos e ofertas. Paulo não pediu dízimos e ofertas, ele pediu uma ajuda de custo. Todos têm que comer do altar, então, se todos têm que comer do altar, quem está com você também tem que comer do altar.
As pessoas que trabalham junto a você também tem que comer do mesmo prato que você está comendo. O que você está comendo, o povo também tem que comer. O mesmo prato, a mesma comida que está na tua panela, quem faz parte desta mesa tem que comer a mesma comida. Se você somente está comendo, é porque você está sendo guloso, não está repartindo o teu pão. Reparta o pão. Dê, Jesus disse, dê vocês mesmos de comer. Dê vocês mesmos de comer. Ele multiplica, mas quem tem que dar de comer são vocês. Dê comida a este povo, que esse povo está desnutrido, está passando fome, está com sede. Dê Jesus a este povo quer ouvir a palavra, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Seja um pregador, seja um bom missionário, seja um bom pastor, mas de acordo com aquilo que está na palavra. Se é para falar da palavra, do dízimo, da oferta, então faça conforme está escrito, não de acordo com seus costumes, seus gostos, suas vontades. Ah, mas o tempo mudou. Não, o tempo mudou, mas a palavra não muda. Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não vão de passar, diz o Senhor. Elas permanecem firmes, fortes. As palavras de Deus, elas não mudam. Continua a mesma. Eles colocavam coisas aos pés dos apóstolos. Eles repartiam com todo mundo saía satisfeito. Não era só os apóstolos que comia, bebia ou aproveitava daquilo que o povo trazia aos pés dos discípulos. Eles pegavam tudo que estava aos seus pés e repartiam entre todo mundo, e todo mundo saía por igual. Quem tinha dinheiro repartia, dava aos apóstolos. Quem tinha comida, quem tinha bois, quem tinha tudo, colocava aos pés dos apóstolos. Suas propriedades colocavam aos pés dos apóstolos, e eles é que faziam a repartição, igual para todos. Ninguém sairia sem nada, todo mundo sairia igual por igual. Então não seja desigual, não seja injusto, porque Deus é justo e Ele fará justiça. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.